Bom, após essa suspensão, retomamos os trabalhos. Com a palavra o relator, o deputado Bruno Souza. Senhor Eduardo, o senhor ingressou com uma ação trabalhista em desfavor do consórcio Florianópolis Monumento, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício em período em que o senhor alega ter laborado com habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação, alegando ainda que foi obrigado a firmar contrato por meio de pessoa jurídica, da qual é sócio, a Ramon Régua Engenharia Limitada. No recurso ordinário 62.299 de 49/2011, no voto da relatora, a desembargadora Mari Helena Rigliorini, ficou registrado no item relativo à litigância de má-fé o seguinte: ficou comprovado que o autor, o senhor, pleiteia o reconhecimento da relação empregatícia em período em que exercia cargo comissionado junto ao Departamento Estadual de Infraestrutura. Além disso, ficou demonstrada a total incompatibilidade de horário entre o trabalho desempenhado para o aludido órgão público da infra e aquele supostamente elaborado para a primeira demanda, pela primeira demandada. O senhor não viu nenhum problema legal, de ordem ética ou moral, em atuar dos dois lados do balcão nessa situação, ou seja, em ter atuado diretamente no processo licitatório de restauração da ponte de luz e depois ter sido contratado para prestar serviço para o consórcio ou empresa que venceu a licitação? Bom, primeiro não aconteceu esse fato. Eu não trabalhei nos dois lados do balcão. Eu saí do DEINFRA e fui trabalhar na Espaço Aberto. Segundo, eu não vejo nesse fato nenhuma imoralidade, porque trabalhar não é desrespeitoso, né? Roubar é desrespeitoso, né? Corrupção é desrespeitoso. Mas eu, efetivamente, só fui trabalhar no Espaço Aberto depois que eu saí do DEINFRA e, em primeiro momento, para ir trabalhar no setor fora do objetivo da referência aí, que é a ponte. A sentença diz que foi concomitante, ao mesmo tempo. A sentença tempo. diz que eu não era empregado e eu efetivamente fui. Essa sentença também foi confirmada pelo TRT nesse sentido. Sim. O senhor acha então que não há problema? O senhor poderia fornecer as notas fiscais emitidas pela sua empresa em favor da construtora Espaço Aberto e consórcio Florianópolis Monumento? Posso, claro. O senhor Paulo Ney Almeida assumiu em algum momento da obra a função de engenheiro preposto? Não me lembro. Existia pedido de infra para, aspas, segurar as medições, ou seja, para não medir e não emitir nota fiscal para pagamentos? De uma maneira geral, não era a orientação do DEINFRA esse tipo de situação, mas efetivamente quando não vinha recurso, o DEINFRA informava que não tinha verba e a gente repassava que essa nota fiscal fosse emitida quando a verba viesse, para evitar custos antecipados das empresas. Quem repassava essa informação? Secretaria da Fazenda. Mas como chegava até os senhores? Qual era o caminho da informação? Não saberia te dizer, mas pelos caminhos internos financeiros, se vai ter verba, se não vai ter verba, como é hoje. De quem era a decisão de não emitir a nota e emitir a nota só quando houvesse verba? Não existia uma situação específica, isso foi uma decisão, era uma decisão corriqueira de comum acordo até com a empresa, para a empresa não executar o serviço, emitir a nota, pagar os tributos e depois só receber da empresa de um lado mês. E do outro lado, quem era quem? Uma decisão de comum acordo entre quem? Entre a empresa e quem mais? O DEINFRA. Representado por? Não tinha uma pessoa específica, aí depende de como é que vinha a informação. Eu já passei essa informação, o diretor administrativo passava, depende de como vinha a informação da Secretaria de Fazenda. Senhor Eduardo. Isso é só uma atitude para prorrogar
casar o pagamento com o pagamento de tributos. Senhor Eduardo, a senhora Carla Regina Krauel, que foi administradora da CSA Limitada, a empresa que consorciou com a consultoria Espaço Aberto, foi ouvida como testemunha nessa comissão parlamentar de inquérito na semana passada e informou que entre os anos de 2011 e 2012, ela, como representante da CSA, se reuniu com alguns servidores da área de infraestrutura do Estado, o engenheiro responsável pela Ponte de Luz, secretário de Estado e o próprio governador do Estado à época, o senhor Raimundo Colombo, com vistas a informar ao Estado que a empresa CSA estava saindo das obras da Ponte de Luz e que somente a consultoria Espaço Aberto seguiria conduzindo os trabalhos. O senhor participou de alguma dessas reuniões? Não. Eu saí do processo em 2010. O senhor recebeu ou ofereceu alguma vantagem, promessa ou vantagem de qualquer natureza de agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionado ao procedimento licitatório ou execução do contrato de habilitação e restauração da ponte de luz? De forma nenhuma. O senhor teria mais algo para brevemente acrescentar que possa nos auxiliar nos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito? Bom, o que eu tinha à disposição da apresentação e do material que eu entreguei, eu acho que me coloco à disposição, se tiver alguma dúvida em relação a isso, passar mais informação. Porque documentação, em função do transcorrido do tempo e o fato de eu morar no Rio, eu não tenho acesso a documento. Mas as apresentações pode ser que tenha alguma coisa que eu já precise esclarecimento. Muito obrigado. Presidente, eu já deixo o requerimento verbal, não sei se é possível, mas se for possível já para requerer os documentos que o senhor Eduardo se comprometeu a nos entregar, então para que isso fique registrado na ata da reunião. Muito obrigado. Só peço para que depois seja encaminhado formalmente à comissão. Senhor Eduardo, a sua comissão do DEINFRA constatou, entre aspas, que se torna impossível indicar uma solução técnica que seja mais adequada tecnicamente e economicamente para a execução da obra, fecha aspas. O senhor poderia nos esclarecer como é possível realizar uma licitação de algo que técnica e economicamente é considerado impossível de se definir a solução técnica? Quais foram os critérios utilizados e quem definiu esses critérios? Bom, primeiro, o DEINFRA detinha efetivamente um projeto para execução da recuperação. Então, nesse sentido, existia-se uma diretriz técnica e o edital foi baseado nessa diretriz. O que eu já coloquei aqui e que efetivamente, né, existia no mercado soluções que poderiam ser levadas em consideração, em que pese o fato do tombamento junto ao IFAM exigir que a ponte tivesse se reformada, recuperada na sua concepção original. Como responsável pelo DEINFRA, o senhor estabeleceu que caso a licitante vencesse o edital, com base unicamente no projeto de referência, não seriam aceitas propostas técnicas alternativas do projeto de restauração apresentadas após o processo licitatório. Por que o senhor aceitou que o consórcio Florianópolis Monumento apresentasse uma solução alternativa para o projeto posteriormente ao certame licitatório? Bom, primeiro, eu não aceitei porque nesse período eu já não era mais diretor do DEINFRA. Segundo, que essa observação de alteração de projeto se valia ou se orientava na troca da barra de Olhau, né? Então, a permissão para alteração de projeto, e eu, como profissional, entendo que o que foi feito não foi uma alteração de projeto, sim uma fase do processo executivo suspensivo do vão central, que deixou de ser de suspenso por apoiado. Então, são duas coisas diferentes, né? Não é uma alteração de projeto da forma como foi previsto no edital. E esse fato ocorreu depois. Mas, independente de qualquer justificativa, eu não estava
não estava mais no DEINFRA nesse período. O senhor não estava mais no DEINFRA? Não, No momento da solução alternativa. isso. Em relação ao edital, o senhor entende que a empresa poderia alegar desconhecimento das condições atuais da ponte Ercílio-Luz posteriormente à contratação para apresentar uma solução alternativa técnica para a obra? Não entendi, desculpe. Em relação ao edital, o senhor entende que a empresa poderia alegar desconhecimento das condições da ponte Ercílio-Luz posteriormente à contratação para apresentar uma solução alternativa técnica para a obra? Não, claro que não. Como é que ela poderia alegar isso? Inclusive, eles, ainda eu como diretor, aventou-se a possibilidade de uma proposta de alteração. E ela, por vários motivos, não se deu sequência, né, pela falta de documentação e tudo mais. Mas uma das objeções é que eles não entregaram essa proposta de alteração, né, que era trocar barra por cabo. Não, mas eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior. O senhor, na época, antes do projeto alternativo, o senhor estabeleceu que caso o licitante vencesse o edital, unicamente com um projeto de referência, não seriam aceitas essas propostas, mas já se falava em proposta alternativa técnica? Não, isso aconteceu depois. Esse fato específico de querer trocar para uma barra, a barra de olhar por cabo. Quando foi realizado o aditivo referente à substituição do sistema de transferência de carga da ponte, o senhor estava trabalhando no DEINFRA ou na Espaço Aberto, prestando o serviço? Eu acho que... Eu não tenho certeza, porque eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que O senhor não participou da confecção do aditivo, então? Não, eu ajudei. Tanto é que é o que eu expliquei. Eu fui para Espaço Aberto para ajudar a implementar um setor rodoviário. Quando aconteceu o problema da identificação da rótula e que era necessário uma proposta de alteração no processo, eu ajudei eu fui consultado e ajudei, tanto que eu passei a emitir nota fiscal para o consórcio, e antes eu não emitia. Quando foi identificado que a utilização do sistema de transferência de carga da ponte poderia acarretar ruptura das rótulas das bases, o DEINFRA não deveria propor uma nova licitação para a obra? O projeto original ele já contemplava a existência de investigações, né? Então, o resultado dessas investigações, eu entendo que estaria dentro de um contexto, né, da execução da obra. E como eu pessoalmente considero, não houve uma alteração de projeto, e sim da forma de fazer o processo suspensivo, né? A recuperação das peças, da forma como previsto no projeto, elas não se alteraram. Bom, segundo o Ministério Público apontou em ação civil pública, todos os acréscimos contratuais e a execução das obras foram realizadas em desconformidade com a legislação vigente. O senhor concorda com isso, com essa afirmação? Eu não conheço o teor da ação do Ministério Público. Então, o que ele abrange e o que ele não abrange. Não, da forma como ele abrange os aditivos, para saber se o aditivo foi ilegal ou não, eu preciso conhecer o que foi efetivamente observado no Ministério Público. Como ex-funcionário do DEINFRA, o senhor poderia nos dizer se uma empresa estrangeira, quando participa de uma licitação internacional, se consagra vencedora, pode assinar diretamente o contrato com o órgão público ou é necessário criar uma nova empresa para obter o CNPJ? Isso não é do meu conhecimento. Acredito... Bom, primeiro que eu não tenho conhecimento que o DEINFRA tenha feito, ou o DR antigo, tenha feito algum contrato anterior. Mas
Com certeza, isso não é atribuição da diretoria e não é do meu conhecimento. E atualmente, o senhor considera que a empresa Espaço Aberto teria condições técnicas e econômicas de realizar uma obra dessa envergadura? Separadamente, o consórcio, com certeza que não, né? A constituição do consórcio é que permitiu que a Espaço Aberto pudesse participar do processo, né? Tanto eles mesmos reconhecem que se constituíram em consórcio para poder participar. Perfeito. Bom, não sei se o deputado Fernando Crane teria alguma observação, deputado Lima, deputado Gessé. Boa noite. Boa noite. O senhor autorizou a construtora Espaço Aberto a utilizar o nome do senhor como engenheiro coordenador do consórcio Florianópolis Monumento? Eu não fui questionado sobre isso. Só isso? Isso consta no relatório, né? Que o senhor foi engenheiro coordenador. Acredito que por isso que o colega está perguntando. Eu não sei a época desse relatório, mas efetivamente, como eu falei, na minha relação com o Espaço Aberto, ela inicialmente não teve nada a ver com a ponte. Na época que foi constatado o levantamento, eu fui chamado para ajudar, talvez nesse período eles possam ter considerado que eu era o coordenador. Fechou. Bom, não havendo então mais nada... Questão de ordem só. Presidente, se um requerimento verbal, talvez, se o senhor puder levar isso adiante. Na próxima segunda nós temos uma reunião aqui marcada e geralmente segunda-feira alguns deputados que não são da Grande Florianópolis, eles não estão aqui porque eles estão nas suas bases. Então se pudesse rever essa reunião de segunda-feira, justamente porque eu acho que vai ser difícil a ausência do deputado Lima, a ausência minha, deputado Gerri e outros deputados. Eu peço só para encaminhar formalmente o requerimento à comissão, mas também darei reconhecimento ao presidente. Eu posso só fazer uma observação em relação A discussão de requerimento, então. Não, O senhor está liberado, senhor Eduardo. Ah, tá bom, obrigado. Só uma observação, só para questão de ordem também, presidente. A oitiva da segunda-feira ela será extremamente breve e nós temos aí o último mês agora, o mês de outubro, para fazer todo, para chegar ao final do relatório. E restam algumas pessoas. Eu, antes de solicitar o cancelamento, será que eu posso pedir a gentileza para os deputados de talvez tentarem... Sei que é difícil para encontrarem talvez alguém para substituir na comissão, se a gente poderia tentar isso antes de cancelar a Ou reunião? se poderia só levantar o quórum, talvez, da segunda-feira, porque talvez 2, 3 não poderiam estar presentes, mas se tiver quórum, toca a reunião sem problema nenhum. Sim, é porque na verdade o presidente... A preocupação é o quórum sim, mesmo. sim. O presidente Marcos Vidas, ele já convocou os nomes, né? Então por isso a minha preocupação só da gente não ter que convocar. Talvez se a gente conseguisse encontrar, pelo menos tentar encontrar substitutos para os senhores, talvez a gente conseguisse... O que eu quis levantar é que geralmente é mais fácil. Sim. E não passa no entendimento de quem já mora aqui, que é muito prático, segunda-feira a gente está aqui, mas os deputados de fora não estão. Bom, eu vou levar ao conhecimento do deputado Marcos Vieira o requerimento ainda amanhã e antes da segunda-feira uma solução vai ser encontrada. Muito obrigado.